Eu já ia falar João Paulo. O John, grande substituto do João Paulo, esteve hoje em um jogo meio difícil, né? Então tem que ser levado em consideração isso também. Teve a jogada do Juliano junto com o. Deu branco. Do Juliano com. O quê? A jogada do Juliano com. Com o Ah! William? William! Nossa, que horror! Odeio quando isso acontece. Aparece o W na minha mente e não vem o nome. Ah, que agonia! Enfim, a jogada do William com o Juliano foi uma baita jogada perigosa e ele se esticou inteiro para pegar e teve mérito nisso. Eu vou dar uma nota razoável porque ele teve aquela saída errada, né? Que quase gerou um gol. Então eu deixei ele com 6. Na média, joguinho tranquilo, trabalhou na medida do possível ali. É isso, 6 pro John. Tá, eu dei 7 para ele, acho que ele foi seguro, não foi muito exigido, mas quando foi apareceu, principalmente numa bola que foi perdida pelo Auro e gerou um contra-ataque, o Uhum. Rony chutou e ele conseguiu espalmar fazendo uma boa defesa. Então acho que o Santos, se tem uma posição que o Santos está bem no seu elenco, é a posição de goleiro, nota 7. Vamos aos laterais, Gabriela. Ó, vou começar, Auro, nota 4 para ele, acho que teve uma partida onde ele foi discreto, o que muitas vezes pode ser até uma coisa boa, significa que ele está guardando a sua posição, fazendo o seu trabalho de maneira O que não foi correta e o não está tendo caso. muitos problemas. Mas não foi o caso, porque ele perdeu as duas bolas importantes, né, por cochilo e não ofereceu a segurança necessária para um lateral defensivo. Ele não foi nem ofensivo e quando se esperava dele que fosse mais seguro na defesa, ele não foi. Do outro lado, Felipe Jonathan, eu já achei que foi melhor, vou dar uma nota 5,5 para o Felipe Jonathan, foi mais seguro na defesa. No ataque, ele tem deixado muito a desejar, até porque a gente está acostumado ao Lucas Pires indo à linha de fundo, chegando mais, é um jogador driblador, e o Felipe Jonathan não é esse jogador, ele costuma fechar mais pelo meio. Concordo. Próximas altas, mentira. Mas concordo, a Auro pra mim foi 4. O jogo ruim dele foi discreto realmente. Guardou a posição, mas grande parte das vezes deixou brechas ali e sobrecarregou a defesa por conta disso. Teve alguns erros e decisões erradas. Felipe Jonathan foi um pouco melhor, eu deixei ele com 5. Discreto na defesa, apareceu um pouco no ataque, imagino que por estratégia, até porque o time nem atacou direito. Hoje foi mais pelo 0-0, mas poderia ter subido um pouco mais para dobrar a marcação, na minha opinião. Então, enfim, ficou um pouco mais atrás e fez um jogo ok. Acho que essa é a definição da nota do Felipe Jonathan, ok. Siga com os zagueiros. Velasquez, para mim, 4. Nossa, fiquei muito triste com o Velasquez hoje. Acho que ele poderia ter ido muito melhor com a oportunidade que teve. Decisões erradas. Teve um drible que ele deu, que deu uma salvada, mas foi o único lance que eu vi realmente que ele foi bem. De resto, eu acho que ele errou muito. Muito mais comum dele mesmo, aliás. E o Bauerman foi o reizinho da zaga. Deixei ele com um 7, com o melhor do jogo, na minha opinião. Eu acho que ele foi muito sobrecarregado e esteve, tipo, muito presente, muito presente. Errou pouco e esteve em todas as bolas. Eu acho que ele nunca deu tanta cabeceio em algum jogo como o de hoje. Esteve muito bem por baixo e por cima. O Bauerman, eu concordo, para mim foi o melhor jogador do Santos na partida, nota 7,5, foi soberano em todas as bolas, não cometeu erros, nem por cima, nem por baixo. O Velasquez, eu tive uma impressão diferente da sua, não achei que ele foi tão mal, eu dei nota 6 para o Velasquez, achei Justo. que a defesa, o miolo da zaga, eu achei que foi bastante correto, hoje o Velasquez, para mim, cumpriu a sua missão de... Não foi tão exigido, né, porque o Corinthians estava com seus inclusive o Corinthians não tem centroavante, né? Então, e hoje não estava com seus principais jogadores, foram poucas as infiltrações. Teve uma bola essa do Juliano, essa tabela com o William, que a defesa foi envolvida, e aí sim uma penetração. Mas achei uma atuação ok do Velasquez, nota 6. Vamos aos volantes. Danilo Fernandes, nota 5,5. Para mim, teve uma atuação sem muito brilho, mas também sem grandes falhas. A mesma nota eu dei para o Camacho. Do Camacho a gente espera um pouquinho mais de cadência, um pouquinho mais de qualidade na armação, coisa que o Zanocelo tem, mas o Camacho não conseguiu suprir nisso a ausência do Zanocelo. Os dois 5,5 para mim, Gabi. Você foi tão bonzinho.
Eu É não gostei mesmo? da partida do Fernandes hoje. Ai, não gostei da partida dele. Eu acho que ele esteve desatento, fez faltas desnecessárias, esteve, enfim, uma noite ruim pra ele realmente. Acho que eu não consigo definir muito bem, mas ele não esteve como o Fernandes de sempre. Hoje ele brigou um pouco com a bola e acabou sendo suspenso pro próximo jogo, inclusive. Eu deixei ele com 3,5. Desculpa. Uh! Já o Camacho, eu não culpo tanto, porque não tinha um meio de criação hoje, então ele ficou sobrecarregado. Não tinha como ele marcar tudo ao mesmo tempo, nem tirar bolas enquanto o Fernandes esteve em uma noite ruim. Então acho que o Camacho acabou um pouco sobrecarregado. Deixei ele com 4,5 por conta disso. Foi um jogo ruim do Miolo, acho, na minha opinião, porque foi o que eu falei no início da live. A transição do meio com o ataque não funcionou e na minha opinião, o Velasquez deu uma prejudicada também ali na saída de bola, os laterais estavam meio omissos, então acho que como um todo foi uma situação meio ruim, mas o miolo do meio campo hoje não rolou. Gabriel Júnior, sou palmeirense, mas eu gosto das lives do Santos, o time do meu pai. Valeu, Gabriel, Que apareça. legal! O... Vamos lá, que mais? Paulinho aqui, ó, 2-0 Fortaleza. Tô falando, Palmeiras vai a passos largos ao título. Calma, rapaz. Tudo bem, mas Palmeiras é outra live, Paulinho. É outra live. Aqui é a Mas live do fica à Peixão. vontade. O Kaique está assistindo o jogo do Fortaleza. É notória a diferença de treinador em relação ao Bustos. São dois Pô, argentinos. Sim, Paulinho, você fica à vontade. Nós estamos aqui, você acompanha a nossa live, mas aqui a gente não vai discutir muito o Palmeiras, a não ser quando for um clássico, né? Avenida Auro, diz João Vitor. amigos, Avenida hoje não deu pro Auro. Aura. Bem, a gente agora vai para essa linha de 3 à Léo frente dos dois Batistão. volantes e atrás do Marcos Leonardo. Gabi, eu vou começar pela direita, então da direita para a esquerda. O Tá. Ângelo, eu acho que esse período que ele ficou fazendo fortalecimento, estou sentindo ele mais sólido, mais forte mesmo fisicamente. Hoje começou o jogo, nota 6 para ele tenta, ele não tem medo, vale sempre lembrar que esse menino tem 17 anos e é um jogador que chama a responsa para si. Muitas vezes, como hoje, acaba prendendo a bola em demasia. Mas é um jogador em franca evolução e ele se sobressai em relação aos demais, mesmo em jogos mornos como este. Léo Batistão tá em queda, né? Faz tempo, tá sem confiança. Ele teve uma fase muito boa algumas semanas atrás, mas ele caiu tecnicamente. O Batistão, nota 5 para ele, hoje não fez uma partida muito boa, apenas regular. E o Lucas Braga, praticamente eu não ouvi o nome dele no jogo. Foi uma decepção, eu esperava mais ele jogando na dele como atacante pelo lado esquerdo, e era a responsabilidade dele, né? Quando o Lucas Pires não está, acho que o Bustos também escalou ele com o Felipe Jonathan atrás, justamente para o Lucas Braga assumir a criação de jogadas pelo lado esquerdo, não criou nada, nota 4. Que isso! A gente tá com visões diferentes hoje do ataque. Gostei. Bom, vamos lá. Ângelo, pra mim, 6,5. Talvez a torcida bata muito na gente, viu, Mal? Porque em grande peso a torcida tava exaltando o Ângelo hoje. E eu achei ele com uma partida ok, assim, correta. Foi um dos poucos que realmente tentou. Mas, nossa, como me incomodou as decisões dele hoje, amigos. Peço desculpas. Muita gente cornetando também a transmissão, porque falando, o Ângelo tá correndo de cabeça baixa. O Ângelo tem que lembrar que joga com outros jogadores. Enfim, meio que chamando ele de fominha. E hoje eu vou ter que concordar. Eu acho que o Ângelo tomou decisões erradas hoje. Tem alguns lances que eram bem visíveis que tinha o Marcos Leonardo disponível e ele chutava. Então, assim, tinha um momento que eu sinto que ele tomou uma decisão meio egoísta, realmente. Apesar disso, o 6,5 vai pelo mérito de ser um jogador que chamou a responsabilidade pro jogo de hoje. Foi um dos poucos que realmente tentou. E apesar de fominha, foi um dos que chutou, né? Então não posso dar uma nota baixa pro Ângelo, mas não acho que ele foi um destaque da partida hoje. Léo Batistão, eu não concordo que esteja em queda, mas eu tô sentindo falta do Léo Batistão rabisqueiro, ousado, que me lembra muito a forma de jogar do Santos. Ele tá meio omisso, hoje ele teve alguns erros também, assim que entrou. Logo no início da partida errou, enfim, até coisa simples, sabe? Então me incomodou um pouco, deixei ele com 5. Marcos Leonardo, deixei ele com 6. Acho que teve uma partida correta, um dos que tentou também, mas a bola chegou muito pouco. Poderia ter buscado um pouco, mas enfim. Como eu falei desde o início, a transmissão, parará, vocês lembram, né? E o Lucas Braga, pra mim, foi o melhor do primeiro tempo.
Depois ele cai um pouco de produção, vai pra lateral direita e tal, mas eu gostei muito da partida do Braga hoje. Deixei ele com 6,5. Acho que ele produziu muito, foi um dos que mais tentou, apesar da bola ter chegado mais pro Ângelo, né, mais pela direita, a esquerda foi muito bem elaborada, na minha opinião, por ele. Então gostei da partida hoje do Braga, diferentemente do que muitas pessoas, que muita gente cornetou o Braga hoje. Tá tudo bem discordar, meus amigos. Eu, por exemplo, o Marcos Leonardo, você deu a nota, né? Sim, deixei ele com 6. Ok, faltou o Marcos Leonardo, então, nas minhas notas do time titular, para mim, 5,5, muito isolado, não conseguiu, né? Também não conseguiu voltar para criar, para tabelar, ajudar um pouquinho na armação, ficou preso entre os zagueiros do Corinthians que jogaram bem. Hoje, Marcos Leonardo, nota 5,5, então. Dos que entraram, e teve gente que entrou e teve bastante tempo para jogar, caso do Juan, entrou aos 20, caso do Bruno Oliveira, né? Principalmente que entrou aos 18, Sim. depois o Juan entrou aos 25 e o Sandri já no final. Bom, o Bruninho, eu vou dar nota 5 para ele, e para o Juan eu vou dar nota 5 também. O Bruno Oliveira teve a oportunidade, teve a rara oportunidade de servir o Marcos Leonardo num contra-ataque, colocar o Marcos Leonardo em condição e não conseguiu. Falhou, tocou errado, demorou. Mas é um jogador que definitivamente ele já entrou para as primeiras opções do Fabian Bustos e por merecimento. Sim. Ele tomou um pouco o lugar do Lucas Barbosa nisso, né, Gabi? Sim, concordo. Acho que o Bruninho hoje entrou como uma opção para definir o jogo, né? Porque foi uma mudança. O Ângelo, obviamente, ainda não tem tempo para jogar os 2 tempos inteiros, então por isso que ele saiu aos 18 minutos. E aí Bruno Oliveira entra como um tipo de oportunidade para definir a partida. Mas, quando ele entra junto com o Juan, se eu não me engano, logo de cara dá para perceber que ele foi improvisado em uma posição que não é muito dele. Então, eu levei isso em consideração. Eu deixei ele com 6 e o Juan com 6. Eu acho que os dois não mudaram muito a partida, mas os dois estavam improvisados no início. Depois até acho que se ajeitou, se eu não me engano, ao longo do segundo tempo. Se ajeitou até a formação tática e técnica. Mas assim que eles entram, se eu não me engano, acabam sendo improvisados em posições que não são deles. Acho que estavam 4 improvisados. O Braga, eles, os dois, e tinha mais um ainda. Então eu olhei pra falei, caramba, pra que 4 improvisações do nada? Mas depois se ajeita realmente. Então por isso que eu levei em consideração somente as improvisações. Aí eu deixei os dois com 6. Nota para o Ochandorena, Lucas Ochandorena. Que na As verdade nós vamos dar nota para a substituições, né? comissão, né? Para a comissão técnica. Pra Quem está geral. comandando, armando o Bustos e time, Cia. Isso. Fala, Gabi. Então, eu levei em consideração isso, as substituições, que na minha opinião foram bem corretas, assim, pela estratégia de jogo, sobretudo, já que era terminar em 0-0 e tentar uma oportunidade de gol. Acho que as substituições foram inteligentes. A escalação inicial, como eu disse, foi uma estratégia inteligente também, de colocar jogadores mais experientes e que não estavam no jogo com 4-0. Então, deixei ele com 6,5, vai. 6,5. Tá, eu vou dar nota 6 também para a comissão técnica. Hoje, um empate fora de casa do Corinthians, o time foi armado, entrou focado nisso, acabou correndo poucos riscos, né? Qual?